Frequentemente, o pastor é solicitado para realizar casamentos quando se trata de um julgo desigual. Um é crente, outro não é. Devemos fazê-lo? Podemos fazê-lo? Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual e o nosso assunto hoje, casamento em julgo desigual. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre crente e descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O argumento continua, mas Paulo parece não deixar dúvida nenhuma que o crente não deve casar com um descrente. Agora, pessoas chegam e dizem, pastor, eu sou desta igreja desde a minha infância e esse rapaz é um rapaz muito bom, eu gosto dele. Ele é uma pessoa correta, ele tem boas perspectivas, é trabalhador, é cumpridor das suas obrigações. Afinal de contas, o que há de mais? Paulo deixa muito claro que o crivo de casamento não é se a pessoa é um bom partido, mas se a pessoa serve ao mesmo Deus. Se não servir ao mesmo Deus, ele ainda é vassalo, ainda é escravo do pecado e ainda é escravo do maligno. Pode ser uma pessoa boa, né? Existe uma graça comum que opera no mundo hoje, onde há pessoas que não conhecem a Cristo, são pessoas que ainda são filhos das trevas e do pecado, mas que mantêm uma certa qualidade, uma certa parcela da graça comum de Deus, ou seja, são pessoas razoavelmente éticas, são pessoas corretas, são pessoas amáveis, mas não são pessoas que servem ao mesmo Deus. Ou, de repente, vem aquele argumento, pastor, meus pais, quando casaram, um não era crente, mas depois virou crente. De repente, meu pai não era crente, mas minha mãe trouxe ele para a igreja, orou por ele. Depois de casar, não é que ele se converteu? Então, se deu certo para ela, pode dar certo para mim. Ou o inverso, né? O homem diz, não, porque eu vou ser o marido e minha família vai andar segundo os meus ditames, a minha determinação, e certamente ela virá. A pergunta não pode ser pragmática. A pergunta não pode ser baseada no potencial de talvez não vir a ser mais um julgo desigual. A pergunta é, qual é a sua condição no momento que se ajoelha perante o pastor, troca alianças, faz votos perante Deus? Estão fazendo votos perante o mesmo Deus? E os dois que fazem esses votos estão fazendo votos fundamentados na mesma fé? E a resposta, às vezes, é não. Então, o que acontece? Nós já vimos desastre após desastre de pessoas de coração partido. Aí vem aquele argumento. Não, mas eu conheço gente que foi da igreja, os dois eram crentes e mesmo assim ele traiu ela ou não deu certo. Então, isso também não é garantia. A questão não é pragmática. A questão é bíblica. E por que isso é importante? Porque, colega, o seu ministério não é regido pelo pragmatismo, não pode ser. O seu ministério precisa ser regido pela Bíblia. A Bíblia é o fundamento da nossa fé, da nossa prática, do nosso ministério, da família e da própria igreja. E o seu ministério não pertence a você. Você não tem direito de dispensar a bênção de Deus
sobre aquele que a própria Bíblia condena como algo errado. Há pessoas que se casam com outras pessoas que não são crentes. Vão para o inferno por causa disso? Não, mas vão viver miseravelmente, vão viver solitárias, vão viver isoladas, vão viver frustradas, vão viver vidas muito complicadas. Porque quando vierem os filhos, porque eu já ouvi esse argumento, sabe o que é? Então, nós vamos respeitar a religião um do outro. Isso funciona muito bem, até virem os filhos. E quando vierem os filhos, o que vocês vão fazer? Quem vai respeitar o quê, não é? Ou talvez surja a seguinte questão: o pai da noiva ou o pai do noivo é um grande dizimista. Ele garante a folha de pagamento da sua igreja. Ele chega e diz: pastor, eu queria muito que você casasse o meu filho ou casasse a minha filha, né? Afinal de contas, eu sou desta igreja há não sei quanto tempo, o irmão sabe o apreço que tenho por você. E vocês dois sabem muito bem que o dinheiro dele pesa no orçamento da igreja. De repente, o seu próprio salário está em jogo aí, não é? Aí você fica, de repente, ele é até membro do conselho. E pior ainda, né? É membro do conselho. Quantos pastores são serviçais de um conselho de homens que não são do ministério e que simplesmente mandam no pastor, mas não são pessoas necessariamente consagradas? O bom seria que fossem, não é? Mas nem sempre são. Às vezes são colocados no conselho exatamente por causa do seu poder aquisitivo, por causa da sua projeção na sociedade, porque são empresários ou porque são pessoas de alguma importância, um juiz, um advogado, enfim, alguém que acaba pesando na balança de poder na igreja. E aí, como é que você fica, meu irmão? A pergunta é o seguinte: você serve a quem? Você serve a quem? A Deus ou aos homens? É claro que quando alguém paga seu salário, né, assina o seu cheque, você fica de saia justa. Mas, no fim, você terá que ficar perante o trono de Deus e ouvir as palavras: bem feito, servo bom e fiel, entre no descanso ou não. E a pergunta é: nós fomos fiéis naquilo que sabíamos ser a verdade segundo a palavra de Deus. E só para piorar a situação, se você não fizer esse casamento, tem uma igreja na esquina, na próxima esquina, que topa qualquer negócio e vai casar qualquer um e rouba o seu membro. Ai, meu Deus. Mas quem vai prestar contas a Deus é ele, assim como você. Cada um prestará contas pelo seu ministério, não pelo seu número de membros, quando chegar o dia final. Palavras difíceis, palavras duras, mas é a verdade. É a verdade. O ministério não lhe pertence. O ministério pertence a Deus. Bom, eu sou Walter McAllister, bispo primaz da Igreja Cristã Nova Vida, da Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida. Eu estou disponível para oração, conselho, sugestões até sobre assuntos a serem tratados neste programa. Pode mandar seu e-mail para podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no e, @gmail.com, ou você pode entrar no meu Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Eu volto toda segunda e quinta com uma nova edição deste programa, deste podcast, que também é reproduzido no YouTube para pastores, seminaristas e suas famílias. Até podermos falar novamente, desejo a você que Deus te abençoe, rica e abundantemente.